Homens morrerão no céu como morreram por séculos na terra e no mar, matando uns aos outros. A conquista do ar foi realmente completada, em Necham, no tempo das carabinas. Fogo! A Batalha da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 5. Lutem e voem. Primeiro ato. Aves de rapina. Em agosto de 1914, com o estouro da Grande Guerra na Europa, os aviões não estavam nos planos dos homens de guerra. As linhas de frente de todas as nações se matavam aos milhões em campos de batalha. O número total de aviões utilizados por combatentes era pouco mais de 500, frágeis, desarmados e simples. Os antigos pilotos militares que voavam sobre as trincheiras do fronte oeste eram essencialmente choferes aéreos. Seu trabalho era o de carregar um observador ao campo para relatar o movimento de tropas. Nos primeiros meses da guerra, tinha muito que ser observado, com os alemães atravessando a Bélgica e avançando para Paris. Saiu uma circular para todas as divisões, pedindo que oficiais magros se voluntariassem para serem observadores. A Corporação Real de Voo era uma corporação muito exclusiva que raramente aceitava civis em seu contingente. E as únicas pessoas que entravam na Corporação de Voo foram os que saíram dos regimentos normais. E não só isso, mas eram os melhores da turma. Mas eu comecei do zero. Eu sabia alguma coisa sobre aviões? Eu devo admitir que não. Se eu soubesse alguma coisa sobre aviões, talvez eles pensassem duas vezes. Naquele tempo, se você não era um oficial, você não tinha inteligência o bastante para voar. Era como um clube fechado, porque era apenas a classe dos oficiais que podia pagar por seu curso. Era simplesmente uma questão de classe. No leste, aviadores alemães localizaram o exército russo avançando, permitindo que comandantes de campo movessem suas tropas para onde seriam mais requisitados e dando aos mais numerosos alemães uma vitória épica em Tannenberg. No oeste, um avião francês voltou à base para reportar que o exército inimigo cometeu um erro fatal e expôs seu flanco. Este tanto de inteligência permitiu que os franceses virassem o jogo e condenou a Europa a 4 longos anos de guerra de trincheiras. Em 1915, a fotografia substituiu rascunhos e anotações como técnica de reconhecimento aéreo. Aviões com pilotos observadores, equipados com câmeras de difícil manuseio, eram enviados dia após dia sobre o fronte para tirar fotos de intermináveis trincheiras e localizações de canhões, com os dedos congelando, pendurados do lado de fora de seus aviões com fortes correntes de ar para tirar uma foto do inimigo. O trabalho não tinha glamour, era perigoso. A cavalaria tinha inveja por causa do potencial de reconhecimento. Mas eu estava lutando com alguém com conhecimento. A cada ataque, íamos descobrindo mais coisas. O avião tinha que seguir reto e firme, recebendo artilharia do chão e também do ar. Eu imagino por quanto tempo meus nervos vão aguentar este fogo diário. Eu não ligaria muito se eu estivesse em uma máquina que fosse rápida e que tivesse um pouco mais de disposição. Bem, eu suponho que o fim será violento e rápido. Tenente William Reed,
Corporação Real de Voo Inglesa. Além da observação, os primeiros aviões de guerra começaram a soltar bombas no inimigo. No começo, as bombas eram granadas de mão e balas da artilharia. Mas logo isso evoluiu para projéteis capazes de destruir fábricas e ferrovias. Em 1917, bombardeiros especializados começaram a aparecer com prateleiras de bombas e visores. Ataques aéreos eram feitos à luz do dia, quando a superioridade aérea permitia, e à noite, quando não. No fim da guerra, os aviões sobrevoavam as pontes explodidas do fronte e as tropas atacadas, provando que o avião chegou ao campo de batalha de forma tridimensional. A terceira função do avião na guerra era a de um avião de ataque. Para os generais, a única razão para se colocar uma arma no avião era proteger o avião de reconhecimento. Mas para os pilotos e observadores significava uma chance de se divertir com o inimigo. A primeira vitória aérea registrada ocorreu no dia 5 de outubro de 1914, quando um avião francês derrubou um avião alemão. Para a maioria, atirar com pistolas e sinalizadores tinha um efeito limitado no inimigo, voando a 144 km por hora, montando metralhadoras nas aeronaves, tudo isso mudaria. O designer holandês Anthony Fokker possibilitou o combate aéreo quando criou um interruptor de hélice que permitia colocar uma metralhadora no monoplano alemão Eindecker, criando o primeiro caça verdadeiro. Era tão eficiente e tinha um resultado tão horrível para as aeronaves aliadas que os ingleses o chamaram de Castigo Fokker. Em 1916, os aviões de caça estavam sendo agrupados em esquadrilhas conforme táticas eram desenvolvidas para formações de combate e uma nova espécie de guerreiro nasceu: o piloto de caça. Segundo ato: Cavaleiros do Céu. Quando a Alemanha desenvolveu seu primeiro avião de caça, era lógico que eles dariam o controle aos melhores pilotos da nação. Max Immelmann e Oswald Boeck, como membros da seção de voo 62, estavam entre os primeiros pilotos a receberem o Fokker Eindecker. E eles o usavam para efeitos mortais. O lendário Max Immelmann era confuso e contraditório, até mesmo durante a guerra. O feroz piloto de caça, apelidado de a Águia de Lille por seus oponentes, era um menino mimado a quem a mãe mandava chocolates regularmente. A sua morte ainda é misteriosa e contestada. Quando a guerra começou, em 1914, Max, de 24 anos, se alistou no serviço de aviação. Seu histórico como aprendiz de piloto não é claro. Algumas fontes dizem que ele era um aluno fraco. Outros o descrevem como se ele tivesse nascido para isso. Inicialmente transportava as correspondências e suprimentos para os campos de aviação alemães, mas logo foi designado para pilotar aviões de reconhecimento fotográfico. Mas quando Eindecker apareceu no fronte, Immelmann e o piloto Oswald Boeck tiveram uma chance. Com as novas e revolucionárias armas, no dia 10 de agosto, 10 aviões B e 2C ingleses bombardearam o campo aéreo de Douai. Boeck e Immelmann foram atrás dos ingleses, mas a arma de Boeck travou depois que ele atirou algumas vezes. Ele pousou para consertar e viu Immelmann atacar o BE-2C. Immelmann pôs seu frágil avião em um mergulho e atirou primeiro em um avião, depois no outro. Um começou a planar em uma descida e Immelmann o seguiu até o chão. Seu tiro havia quebrado o cotovelo do piloto e o forçou a pousar. No chão, Immelmann se aproximou do piloto inglês. Eles se cumprimentaram e Immelmann informou ao inglês que ele era um prisioneiro. Por este feito, Max recebeu a Cruz de Ferro. No outono de 1915, Immelmann e Boeck continuaram a levar uma rivalidade amigável, se igualando vitória por vitória. Nenhum deles era um piloto modesto. Immelmann escreveu: "Eu não faço truques quando ataco." No dia 12 de janeiro de 1916, Immelmann e Boeck conseguiram sua 8ª vitória, sendo condecorados com a Blue Max. No dia 18 de junho, Immelmann assumiu um FE-2B do Esquadrão 25 da RFC.
De acordo com notas inglesas, tiros de um FE-2 pilotado por G.R. McCubbin e com J.H. Waller como atirador acertaram o Fokker de Immelman e ele rodopiou até o chão. Talvez por saberem que um pequeno avião FE-2 derrubou seu principal piloto, os alemães anunciaram que ele foi derrubado por um fogo antiaéreo. Esta explicação também serviu a Anthony Fokker, que escreveu uma nota dizendo: a fuselagem foi rasgada em dois pelos tiros da metralhadora. Outras fontes, incluindo o irmão de Max, Franz, culparam o interruptor, alegando que, dentre os destroços, sua hélice foi encontrada atirada longe, bem alinhada com suas próprias armas. A maioria das autoridades concorda com esta explicação. Mas, como muitos outros acontecimentos de combate aéreo da Primeira Guerra Mundial, a morte de Max Immelman continua obscura pelos registros conflituosos e incertos. O parceiro de esquadrão de Immelman, Oswald Boeck, é considerado o pai da perseguição aérea. Boeck visualizou o grupamento de pilotos escolhidos a dedo em esquadrilhas, ou Jagdstaffeln. Boeck nasceu em 1891, filho de um professor em Halle, na Alemanha. Estudioso e atlético quando jovem, Oswald era excelente em matemática e física e ainda praticava natação, tênis, remo e ginástica. Inspirado pelo nacionalismo e militarismo alemão de seu pai, aos 13 anos o jovem Oswald escreveu diretamente ao Kaiser Wilhelm para uma candidatura na escola militar. Ele se juntou aos militares e em Darmstadt se encontrou com um ramo da aviação, onde entrou como piloto oficial não comissionado. Seu irmão mais velho, William, também se juntou ao serviço aéreo como um observador oficial não comissionado. A princípio, os observadores tinham mais status que os pilotos, que eram considerados meros choferes. Ambos foram condecorados no primeiro ano da guerra. No começo de 1915, Oswald Boeck foi designado à recém-formada Seção 62 de Aviação em Döberitz. Foi aqui que Tony Fokker demonstrou pela primeira vez seu monoplano E-1 Eindecker, equipado com uma metralhadora Spandau fixa. Enquanto foi piloto de monoplano Fokker, Boeck derrubou 5 aviões inimigos até o fim de 1915. Em agosto de 1916, os bons tempos se acabaram para os pilotos alemães. O castigo Fokker já não dominava mais os céus sobre o fronte oeste. O abundante avião francês Nieuport 11 e os biplanos ingleses estavam dando problemas aos alemães e Boeck começou a focar em táticas para contra-atacar. Mira precisa, formações compactas e ficar dentro das linhas alemãs. Em setembro de 1916, o sonho de Boeck de uma esquadrilha de estrelas se realizou. Foi dado a ele o comando de uma nova esquadrilha de caças, o Jasta II. Mesmo assumindo novas funções administrativas, Boeck derrubou 11 aviões ingleses em setembro. Como líder do Jasta II, ele passou seu conhecimento para muitos dos melhores pilotos alemães, incluindo Manfred von Richthofen. Boeck e seus pilotos usavam números e táticas, ao invés de habilidades individuais para superar o inimigo. Jasta II só voava em formações largas e bem organizadas, apelidadas de circos. Qualquer avião aliado que passasse em seu pedaço de céu estava condenado. Boeck não ligava muito para os seus números pessoais. O que importava para ele era que seus jovens pilotos tivessem o inimigo sob suas miras e que voltassem vivos para casa. Boeck estabeleceu seus princípios para o combate, conhecidos como Princípios de Boeck. Ele ensinou que pilotos devem atacar por trás e saindo do sol, atirar apenas de perto e, quando atacados por cima, se virarem e atacarem o inimigo. No outono de 1916, ele derrubou 21 aviões dos aliados em 2 meses, aumentando seu total para 40. Mas, como Immelman, sua sorte acabou em 28 de outubro de 1916. Durante uma feroz perseguição aérea, ele colidiu com outro avião alemão e caiu para sua morte. Em um gesto de outra era,
Os pilotos ingleses honravam os inimigos mortos jogando uma coroa de flores sobre o local com a inscrição "Em memória do Capitão Bulk, nosso bravo e nobre inimigo". Estes jovens eram parte de uma elite. Soldados da guerra mais sangrenta do mundo que lutaram um a um longe do fedor da carnificina das trincheiras lá embaixo. O primeiro-ministro britânico David Lloyd George disse ao público que os pilotos eram os cavaleiros da guerra, sem medo e sem repreensão. Este senso de cavalheirismo foi resumido por um piloto inglês em uma carta para casa. Eu odeio derrubar um Rhino sem que ele me veja. Embora este método esteja de acordo com minha doutrina, ele é contra o pequeno instinto esportivo que me resta. James McCudden, Corporação Real de Voo Inglesa. Mas nem todos os pilotos passavam o tempo procurando inimigos habilidosos. Edward Manock foi contra 6 aviões alemães fazendo um treino de voo. Ele derrubou o instrutor e depois derrubou os 5 indefesos estudantes, um a um. Existia muitos bons pilotos durante a Grande Guerra. Mas o grande caçador dos céus era um charmoso e engraçado prussiano conhecido pelos seus inimigos admiradores como Barão Vermelho. Lutem e voem até a última gota de sangue e a última gota de combustível, até o último batimento do coração. Manfred von Richthofen. O barão Manfred von Richthofen transferiu-se da cavalaria prussiana para o serviço aéreo em 1915. Tendo voado como um piloto observador e bombardeiro no leste, ele foi escolhido por Bulk para se juntar ao Yasta na França. Eventualmente, lhe foi dado o comando do Yasta 11. Por causa de suas máquinas de cores extravagantes, os ingleses logo batizaram a unidade de Richthofen de Circo Voador. Ao sobreviver de um ferimento na cabeça durante uma perseguição aérea em julho de 1917, Richthofen foi pressionado por seus superiores a retirar-se dos combates. O alto comando tinha razões para estar preocupado com seu piloto heróico. O jovem barão era tão amado pelo povo alemão que o Kaiser sentiu que sua morte seria desastrosa para a moral da Alemanha. Apesar de sua preocupação, durante a ofensiva da primavera de 1918, ele voltou ao cockpit para liderar seus homens para a batalha. No dia 21 de abril, a sorte do Barão Vermelho acabou quando ele levou um tiro no coração ao perseguir um avião inglês voando baixo atrás das linhas aliadas. Se ele foi atingido por uma metralhadora australiana ou por uma Roy Brown canadense, ainda é debatido. Seu avião vermelho caiu atrás das linhas inglesas. O corpo de Richthofen foi retirado do cockpit e enterrado com todas as honras militares pelo inimigo que ele aterrorizou. Sua última vitória totalizou 80 aviões aliados destruídos. Nenhum outro piloto chegaria a este número até a Segunda Guerra Mundial. Nenhum não alemão chegou perto desse total até hoje. Os melhores pilotos de caças de ambos os lados estavam longe de serem imunes à pressão da guerra. Antes de morrerem, e quase todos tinham o mesmo destino, muitos eram homens atormentados por ficarem muitas horas no ar. Alguns iam além do limite humano. O grande piloto francês Guynemer temia que se ele desistisse do combate, as pessoas diriam que era porque ele já havia ganhado todos os prêmios. Ele estava fora de forma, doente, perturbado por paranoia e insônia, e ainda assim morreu voando. Como uma lenda de guerreiro, Guynemer desapareceria em uma missão. Nenhum sinal dele ou da aeronave foi encontrado. Alguns pilotos tiveram a morte de um herói. Um deles era o piloto alemão Werner Voss. No dia 23 de setembro de 1917, Voss, voando sozinho em seu Fokker azul, foi atacado por uma esquadrilha inteira de aviões SS-5 liderados pelo piloto inglês James McCudden. Quando os SS-5 mergulharam, ele se virou para encará-los. Neste momento, o avião alemão estava no meio de nossa formação e seu voo era lindo de ser visto. O piloto parecia estar atirando em todos nós, simultaneamente. E embora eu tenha ficado atrás dele uma segunda vez, eu mal podia mantê-lo sob minha visão. James McCudden, Corporação Real de Voo Inglesa. 2 aviões ingleses foram derrubados no combate, mas então acabou a sorte dos alemães. Arthur Davids o seguiu bem de perto e o atingiu com repetidos disparos.
O avião caiu no chão e desapareceu em milhares de pedaços. Não importa como morriam, para uma geração, eles eram equivalentes aos Cavaleiros da Távola Redonda. Terceiro ato. Esquadrilhas do Tio Sam. Em 1917, quando os Estados Unidos se preparavam para entrar na Grande Guerra, o poderio aéreo dos Estados Unidos estava apenas no 14º lugar no mundo. Os únicos aviadores americanos treinados eram os que voavam na França com a famosa Lafayette Escadrille, a Esquadrilha Lafayette, que foi formada em abril de 1916. Quando o americano Norman Prince, em um grupo de outros 7, tiveram permissão para formar uma esquadrilha, com a esperança de encorajar os Estados Unidos a entrarem na guerra. Os voluntários americanos eram um grupo de despreocupados, incluindo jogadores de ligas de futebol, cowboys do Sudoeste e até o filho de um ex-presidente dos Estados Unidos. Embora eles tenham lutado bravamente, não podiam competir com a Alemanha, a qual a força aérea dominava os céus sobre os campos de batalha da Europa. Em junho, eles foram jogados para lutar sobre o campo de batalha de Verdun. Voando 5 patrulhas por dia, todos os 7 pilotos originais foram mortos ou feridos até o final do mês. Depois de quase um ano dos Estados Unidos entrarem na guerra, a Esquadrilha Lafayette foi integrada ao Serviço Aéreo dos Estados Unidos. Outros pilotos americanos servindo junto aos franceses também foram convidados a se transferirem para unidades americanas, com a exceção de Eugene Jacques Bullard, que foi deixado de lado por ser negro. No ar, assim como no chão, os Estados Unidos não estavam preparados para a guerra. Acredite em mim, estávamos longe de ser considerados prontos. Eu era um cadete novato, eu sei. Eles nos deram pistolas de madeira e nos disseram que íamos virar o jogo. Para equipamentos de treino, nós moldamos nossas próprias bombas. Logo treinamos com o equipamento de verdade. E tendo conhecido os requisitos de treinamento de terra, nos deram roupas de couro de voo e capacetes. Foi um dia orgulhoso. Primeiro fizemos uma checagem pré-voo de nossos aviões. 50 horas no ar. Algumas bombas e estávamos prontos para o treinamento avançado sobre o mar. Os Estados Unidos estavam produzindo pilotos, mas ainda sem nenhum avião caça. Logo, as vozes começaram a se levantar em Washington, pedindo a criação de um poder aéreo para o exército dos Estados Unidos. Newton Baker, secretário de guerra, insistia: a supremacia no ar na guerra moderna é essencial. O presidente Woodrow Wilson propôs $600 milhões para suprir as necessidades da aviação militar. E enquanto o Congresso debatia o seu pedido, os recém-formados pilotos foram enviados para lá. Embora eles tenham ido sem aviões, foram com estilo. Navios luxuosos camuflados como o Leviatã foram usados para levar as tropas. A maioria de nós mal treinados, mas com vontade de lutar, foi à França. Lá encontramos cidades com barracas de madeira e ruas lamacentas. Em aulas a céu aberto, praticávamos tiro. Modelos de madeira nos ensinaram como guiar um avião com o nosso fogo. Aviadores experientes em batalhas davam um tempo da guerra para nos mostrar como usar um manche. Era muito mais fácil conversar sobre uma virada de jogo do que produzir pilotos da noite para o dia. No final de 1917, a primeira esquadrilha foi formada sob o comando do Major Ralph Royce. Os homens de Royce foram a primeira unidade de aviação completamente americana a viver num combate. Eles eram jovens e inexperientes, mas eram ousados. Eles orgulhosamente colaram cruzes de ferro sobre os buracos de balas dos inimigos em seus aviões e mostraram seu orgulho americano com o chapéu do Tio Sam estampado na fuselagem. Quando o Major William Thor e a Esquadrilha Lafayette se tornaram a 103ª Esquadrilha, eles trouxeram um recorde de triunfos e a experiência necessária para o serviço aéreo americano. Junto com ele veio o capitão Field Kindley, que derrubou 12 aviões inimigos, assim como Elliott Springs, com 9 mortes. Um dos pilotos experientes no novo serviço americano era o Major Raoul Lufbery, que já tinha matado 17 inimigos.
Lufbery nasceu na França, mas foi para os Estados Unidos com 19 anos. Quando a guerra começou, ele se alistou à Legião Estrangeira Francesa e, em maio de 1916, se juntou à Esquadrilha Lafayette. Logo, se tornou o piloto líder. Em 1918, ele se juntou aos serviços aéreos americanos como um instrutor de combate. Ele foi morto em maio de 1918, depois de tentar salvar um piloto inexperiente. Atingido por uma metralhadora, o Nieuport de Lufbery pegou fogo sobre o seu campo com o resto da esquadrilha, assistindo-o a pular para a morte ao invés de ser queimado vivo. O melhor dos pilotos americanos era o ex-piloto de corridas Eddie Rickenbacker, que obteve o número de 26 mortes em combate aéreo. O austero capitão Eddie tinha sua própria forma de tratar o combate aéreo. Lutar no ar não é um esporte. É assassinato científico. Capitão Edward Rickenbacker, Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos. Conforme os jovens Yankees tomaram os céus com os Nieuports franceses emprestados, e com sorte alguns aviões Spad 13 usados, o país que primeiro se lançou ao céu lutava para conseguir o seu próprio pássaro de guerra. As fábricas de aviões americanas e nós, trabalhadores, começamos tarde. Para fazer as asas do avião, eles usaram carpinteiros de casa, alcochoados de móveis, até costureiras. Pintores usavam verniz que cheirava a banana. Depois que cada avião fez um teste de voo, nós os desmontamos e embalamos às escondidas. Depois colocamos em caixas endereçadas e enviamos para o fronte. Em maio de 1918, os primeiros aviões DH-4 foram enviados em pedaços de fábricas americanas para a França, onde as partes eram remontadas em aviões de caça e ajudavam a tirar o inimigo do céu. Apenas 8 meses depois que foram colocados em produção, eles se juntaram aos aviadores americanos prontos para um grande empurrão. Quarto ato. Zeppelins sobre Londres. Mesmo antes da Grande Guerra, as naves aéreas eram vistas como um símbolo de terror aos olhos do público. Ainda em 1908, H.G. Wells descreveu um ataque aéreo em Nova York que deixaria a cidade em ruínas e chamas, com amontoados de mortos. Era uma visão que não passou desapercebida por alguns comandantes militares. O capitão Peter Strasser, cabeça da frota aérea da Marinha Alemã, acreditava que a Inglaterra poderia ser superada através de aeronaves. Os alemães não tinham monopólio sobre a intenção de bombardear cidades inimigas e seus centros industriais. Mas eles tinham a liderança da tecnologia aérea e em 1914 as aeronaves eram as únicas capazes de carregar grandes bombas longe o suficiente para acertar alvos estratégicos. Contudo, neste estágio da guerra, o serviço aéreo de nenhuma nação era capaz de realizar a visão de Wells de destruição aérea. Zeppelins com armação de metal e dirigíveis Schutzlanzas com armação de madeira revelaram sérios problemas em combate. Eles não sobreviveriam sobre o campo de batalha. Viajando a 80 km horários, eles eram alvos grandes e tentadores para atiradores na terra e caças no ar. 4 enormes aeronaves foram derrubadas no primeiro mês da guerra. A única arma que a aeronave tinha a seu favor era a ação secreta. Em uma noite sem lua, mesmo com o tamanho, os Zeppelins podiam se camuflar e agir. As grandes aeronaves se tornaram invasoras da noite. O exército e a marinha imperial alemã usavam aeronaves para bombardear uma variedade de alvos estratégicos camuflados na escuridão, incluindo Paris. Mas o alvo mais premiado foi Londres. Crianças em escolas alemãs aprenderam a cantar: "Voe, Zeppelin, voe, voe para a Inglaterra irá queimar." A chegada de aeronaves sobre a Inglaterra em 1915 teve grande efeito sobre a indefesa população civil. Ninguém que escutou o barulho estrondoso dos motores do Maybach ou a escura silhueta passando sobre suas cabeças à noite esqueceu a experiência. Ainda assim, comandantes de aeronaves achavam arriscado esse tipo de campanha.
Viajar de bases no norte da Alemanha ou de territórios ocupados na Bélgica para a Inglaterra e voltar na escuridão era uma tarefa perigosa. Uma vez que a Inglaterra organizou caças noturnos e tropas na terra com munição incendiária, viajar para Londres nas grandes bolsas de gás parecia ser uma má ideia. Os primeiros ataques na Inglaterra começaram em janeiro de 1915. E o primeiro ataque em Londres, em maio. Embora esporádicos, os ataques eram bem-sucedidos. Não apenas os ataques destruíam um grande número de suprimentos de guerra e tiravam muitas vidas, como também faziam com que a Inglaterra desviasse recursos valorosos dos aviões e homens no fronte oeste. No final de 1916, os alemães lançaram a mais ambiciosa ofensiva de bombardeio aéreo da guerra. Foi um desastre. Esperando pelas aeronaves alemãs estavam asas defensoras da pátria dos aviões biplanos BE-2C. Quando um ataque aéreo era detectado, eles partiam das pistas com luzes acesas. Uma vez no ar, eles confiavam na tímida linha do horizonte para manter o equilíbrio e deixar o avião com um destino certo. Patrulhando por 3 horas, a equipe aérea de defesa estava prestes a desistir, quando de repente o SL-11 foi iluminado por uma dúzia de holofotes vindos do solo. Armados com explosivos e munição incendiária, os ingleses voaram até a aeronave, por baixo de seu nariz, atacando-o com fogo de ponta a ponta. O tenente William Leif Robinson estava em sua 3ª ronda quando notou que a aeronave começou a brilhar. A explosão foi vista a quilômetros. Londrinos que estavam morrendo com os ataques aéreos começaram a comemorar. O fogo foi visto com um sentimento muito diferente pelo capitão Ernest Lehman, comandante da também aeronave SL-11, agora seguindo de volta para casa. Eu vi muito atrás de nós uma brilhante bola de fogo. Pobres homens. Eles estavam perdidos no momento em que a aeronave pegou fogo. Capitão de Zeppelin Ernest Lehman. Os alemães perderam 4 aeronaves e tripulações, incluindo seu melhor piloto, o capitão Heinrich Mattei, que saltou de seu Zeppelin em chamas para a morte, ao invés de queimar vivo. Leif Robinson foi premiado com a Cruz Vitoriana por seu feito, para ser morto no ano seguinte no fronte oeste. O alto comando alemão respondeu a este retrocesso com um novo tipo de aeronave que era maior, porém mais leve do que as anteriores. Estes dirigíveis voavam a 4.800 metros de altura, fora do alcance de ataques do solo e da maioria das outras aeronaves. Mas mesmo escapando do alcance do inimigo, os tripulantes não podiam escapar das garras mortais da mãe natureza. Por horas sem fim, eles aguentavam um frio congelante. O ar rarefeito os causava náusea e a rápida mudança de pressão lhes dava tontura. Mas eles causaram poucos danos à terra inglesa. Desde o começo da guerra, os alemães queriam usar aeronaves mais pesadas que o ar para bombardeios estratégicos, mas faltava a eles um equipamento apropriado até o advento do bombardeiro de 2 motores Gotha. Os Gothas começaram a atacar a Inglaterra no verão de 1917 com um efeito impressionante. A defesa aérea e a população civil estavam desesperadas para as formações de bombardeiros atacando à luz do dia. Quando 14 Gothas apareceram sobre Londres pela primeira vez no dia 13 de junho, multidões foram às ruas para vê-los. As bombas derrubadas mataram 162 pessoas. Os Gotha voavam mais rápidos que os Zeppelins e eram mais difíceis de derrubar. Quando voavam em formação, podiam causar sérios danos à aeronave em perseguição, com a combinação de seu poder de fogo. Por serem produzidos mais rapidamente e serem mais baratos que os dirigíveis, eles podiam se organizar em números muito maiores. As maiores aeronaves a voarem na Grande Guerra eram os pesados bombardeiros. O mais famoso destes gigantes era o Zeppelin Staaken R-6, apresentado em 1917. Essas 2 máquinas tinham 2 pilotos sentados lado a lado. Também carregavam mecânicos que ajustavam os motores durante o voo. Era necessário 40 homens para preparar o gigante para sua missão, carregando bombas, enchendo os tanques de combustível e ligando os 4 motores de 250 cavalos. Depois de um jantar leve, a equipe de 8 homens embarcaria na aeronave que os esperava com os motores ligados. Com apenas cálculos de tempo, velocidade e direção para saber onde estavam,
o bombardeiro se deslocava para seu alvo britânico. Dentro da fuselagem, o brilho pálido de luzes refletida iluminava a mesa de gráficos, os equipamentos sem fio e o painel de instrumentos. Abaixo de nós, um abismo negro. Hauptmann Arthur Schuller. De repente, eles avistaram os holofotes iluminando o céu escuro, avisando que eles estavam finalmente sobre a Inglaterra. Os bombardeiros voavam em direção reta enquanto que os atiradores tentavam acertar as luzes abaixo. Se tivessem sorte, mais adiante, as nuvens se abririam, possibilitando ver o rio Tamisa e as docas cobertas com ferramentas de guerra. O observador se movia para a abertura na frente do avião para soltar as bombas. Depois de soltar a última bomba, eles voltavam para casa. No verão e outono de 1918, formações de bombardeiros aliados começaram a atacar profundamente na Alemanha. Previsivelmente, más condições de tempo e aeronaves não confiáveis limitaram a eficiência da ofensiva de bombardeio. Mas civis em cidades como Frankfurt e Mannheim presenciaram o terror de ataques aéreos que os habitantes de Paris e Londres já tinham experimentado. A última avaliação sobre bombardeios estratégicos da Primeira Guerra Mundial não era encorajadora. Em estado de desenvolvimento, a produção aérea não podia parar de enfraquecer a vontade da população de lutar. Bombardeios eram caros e imprecisos. A construção de grandes bombardeiros foi, entretanto, um grande passo para o progresso da aviação. A tripulação de bombardeiros acumulou muita experiência em voos de longa distância e em voos noturnos, e a grande aeronave seria modificada para transportar passageiros e mercadorias. Os bombardeiros estratégicos da Primeira Guerra Mundial pavimentaram o caminho para aqueles que viriam depois. Quinto ato: o grande empurrão. A Alemanha lançou sua última ofensiva de guerra no dia 21 de março de 1918. Utilizando aeronaves para atacar o solo, apoiando as tropas de choque, os alemães conseguiram penetrar nas linhas aliadas em vários pontos. Mais uma vez, os exércitos do Kaiser se dirigiam a Paris. As batalhas aéreas aumentavam furiosamente para se igualarem à carnificina no solo. Os alemães enviaram até os seus grandes bombardeiros Gotha a luta para atacar posições-chave e armazéns de suprimentos. Com a vitória à vista, o combustível da ofensiva alemã se esgotou literalmente. Em junho, missões aéreas foram cortadas por falta de combustível. Enquanto os aliados podiam substituir suas aeronaves e homens perdidos, o serviço aéreo imperial alemão não. Pilotos americanos chegavam aos milhares. Em julho, os aliados partiram para a ofensiva. Os alemães foram varridos no ar por esta nova força humana e industrial. Na época da ofensiva de Saint-Mihiel, em setembro, os aliados tinham total controle dos céus. Quando veio a ordem para preparar para a batalha, carregamentos de caminhões trazendo bombas aéreas foram entregues aos aviões. Ali, homens armavam as bombas e carregavam os aviões. Então, os homens que as levariam para o ar asseguravam que o trabalho fosse feito. Com 500 aviões em todos os frontes em 1914, o poderio aéreo cresceu, a ponto do general americano Bill Mitchell comandar uma força de 1.500 aviões ingleses, franceses e americanos sobre um pequeno setor no fronte oeste. Foi o grande empurrão. Quando levantamos os flaps naquela manhã de setembro de 1918, tudo estava pronto. Para decolagens ao amanhecer, colocávamos sinalizadores nas pontas das asas. Billy Mitchell pediu por cada avião que pudesse lutar, e nós os levamos. Todas as forças aliadas cederam seus aviões. O general Mitchell pediu 1.500 e nós conseguimos tirar 1.481 do chão. Hélices de madeira voavam no céu e os motores rugiam conforme começavam a subir. Nossa missão era controlar o céu sobre o setor de Saint-Mahiel. Este foi o campo de batalha do primeiro exército. Alguns tinham ordens para bombardear as instalações inimigas. Outros para interceptar os inimigos em pleno ar. E era isso. Cada piloto havia sido escolhido cuidadosamente para sua função na missão.
Aviadores e 609 aviões, todos americanos, agora uma força sólida no poderio aéreo aliado, foram ao ataque. Eles apoiaram tropas no solo, atacavam em campos aéreos e derrubavam balões de observação, fazendo-os queimar no céu. Era um tipo mais lento, mais pessoal de guerra aérea do que estamos acostumados hoje. Combatentes podiam ver os olhos uns dos outros, e quando um avião caía, você podia ver seu inimigo lutando para escapar. O piloto sinalizava que tinha matado mais um, e depois de uma volta pela vitória, ele se juntava aos seus companheiros. Os aviadores alemães, com poucos suprimentos e exaustos por causa de tantas missões, nunca desistiram. Na verdade, eles infligiram maiores perdas do que sofreram, mas no final não foi o suficiente. No dia 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra acabou. O preço estimado da guerra foi de 9 milhões de vidas, sendo aproximadamente 15 mil aviadores. O voo havia perdido a sua inocência. It's a long way up to forever.